dessa casa. Quero dizer aos amados que eu me sinto muito à vontade aqui. Fui muito bem recebido aqui, eu e minha família. E nós escolhemos essa casa aqui por amor à primeira visita. Quando nós viemos aqui, querendo conhecer a igreja, querendo sentir, né, o calor dessa casa, e nós decidimos ficar. E tem sido uma grata experiência desde o momento em que começamos a frequentar aqui essa igreja, porque nós vimos uma igreja que é feita de pessoas que amam ao Senhor, que amam vidas, pessoas que amam estar aqui e amam ser daqui. E isso faz toda a diferença. E quando conversei com o pastor Davidson e expressei a minha vontade de estar aqui, eu falei para ele: pastor, deixa eu quietinho, sentadinho, deixa eu ficar ali descansando um pouquinho. E ele, com todo amor, esse sorriso que ele tem no rosto, falou assim: tudo bem, pastor, pode ficar à vontade. Quando você se sentir à vontade, você fala comigo. Só que, queridos, preste atenção na coisa que eu vou falar para você. Aquele que tem chamado, não adianta que ele não consegue ficar quieto. Não dá. A gente até tenta, a gente até acha que vai conseguir ficar quietinho, a gente não consegue. E o Senhor começou a me incomodar e falar assim: o que tu está fazendo sentado aí? Eu cheguei um dia e falei: pastor, lembra aquela frase que eu falei contigo? Pois é, Deus já tocou meu coração aqui. Ele falou: eu ia te perguntar quando é que eu podia botar você para pregar. Eu falei: então, pastor, fica à vontade. Ele me colocou na escala e estamos aqui, com um coração alegre, com uma alegria transbordante, não com toda a calma do mundo, que parece até que a gente nunca fez isso, né, pastor? Mas a gente já fez algumas vezes, mas parece que é a primeira vez. Eu sempre falo para o Senhor que Ele não me tire nunca o temor de assumir o púlpito. Por mais que a gente já tenha anos de ministério, já tenha perdido as contas de quantas vezes já pregamos, mas que Ele sempre me dê aquele frio na barriga quando for assumir um púlpito para pregar a palavra dEle. E a gente vem pedindo ao Senhor: Senhor, dá uma palavra para a igreja. Dá uma palavra para estar ministrando o coração da igreja que o Senhor tem colocado ali, tem dado alegria de estarmos nessa casa. E o Senhor deu. O Senhor vem falando já, e eu venho maturando essa palavra. E eu aprendi, queridos, que a palavra ela não pode ser só boa para vocês, ela tem que ser boa também para mim. Ela tem que ser algo que tanto faz efeito aí, quanto faz efeito aqui no meu coração também. E, queridos, a palavra de hoje é algo que eu tenho vivido, eu tenho sentido. Porque, queridos, é muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom estar aqui neste lugar. E eu fico... Antigamente eu falava assim: eu não consigo entender como tem pessoas que não amam estar na casa de Deus. Eu ficava perplexo, eu ficava: meu Deus, como tem pessoas que conseguem não querer estar aqui. Mas o Senhor é tão bom, que Ele faz com que passemos por situações para que a gente possa entender o que o outro sente. Deus é tão bom que Ele permite que aconteça algumas coisas na nossa vida para que a gente consiga entender a dor do irmão. E hoje, talvez eu não vá aqui simplesmente do alto de uma posição falar assim: você precisa estar na casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que o Senhor se importa com o teu coração. Eu quero que você entenda que hoje o Senhor te trouxe aqui a esse lugar para ouvir uma palavra, para que você entenda que é necessário você estar aqui neste lugar. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos fazer uma primeira leitura e depois nós vamos fazer uma segunda leitura para que possamos meditar na palavra de Deus. Lucas 24, no versículo 49. Amém? Está lá já no telão. Diz assim a palavra de Deus: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Porém, na cidade de Jerusalém, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos repetir, queridos? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom. E nós queremos ser obedientes à Tua palavra.
que possamos permanecer, que possamos ficar, que possamos, sim, aguardar as tuas promessas se cumprirem em nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas coisas acontecem e talvez existam momentos em que a gente começa a duvidar de algumas coisas, momentos que a gente começa a ficar perplexo diante de alguns acontecimentos. E eu estar hoje do lado de cá do altar agradecendo também faz parte disso. Nós vivemos momentos da nossa vida que, nesse primeiro semestre, eu e minha família, a nossa vida virou um tanto quanto de cabeça para baixo. Tudo começou a acontecer quando a minha esposa se acidentou e ela caiu e quebrou o joelho. Ela partiu a patela, ou para alguns que conhecem como rótula, aquela parte mais externa do joelho, em 3 lugares e teve que fazer uma cirurgia. E a nossa vida virou de cabeça para baixo. Quando você acha que tudo isso já é pouco, eu descubro que eu estou com uma pedra de 8 milímetros no ureter se deslocando e eu tive que ficar internado, fazer 3 intervenções. Então, um processo meio complicado. E se eu for entrar em detalhes aqui, isso vai virar vigília. Mas foi um processo complicado. E às vezes nós começamos a questionar, Senhor, por quê? Mas nem tudo, esse não foi o pior problema. O pior problema, querido, foi quando, por alguns momentos, eu também senti uma tristeza muito grande e uma vontade de não estar na casa do Senhor. Que isso, pastor? Você sente isso? Gente, pastor é gente. E entendam sempre isso. Pastores são pessoas que sentem e que também estão sujeitos a tudo o que você também sente. E por alguns momentos eu fiquei, Senhor, estar na tua casa não tem me trazido alegria. E eu questionava isso a Deus porque eu sempre fui apaixonado pela igreja do Senhor. Desde 4 anos de idade, a minha tia aceitou Jesus como Salvador e foi começando a levar toda a família para Jesus. E desde os 4 anos de idade, eu estou na casa do Senhor e nunca arredei pé dela. Mas existem coisas, queridos, que fazem com que o nosso coração fique apertado, fazem com que o nosso coração sofra, doa. E eu fiz agora, igual os filmes atuais, não sei se vocês têm observado, tem filme que começa pelo final. Aparece aquela cena final e depois volta tudo para tentar explicar por que aquela cena aconteceu. E eu li primeiro o final, onde Jesus diz, olha, ficai em Jerusalém. Mas eu quero fazer com que você entenda por que Jesus disse isso. Voltando um pouquinho, no próprio capítulo 24 de Lucas, vai acontecer um episódio interessantíssimo, que é um dos textos mais interessantes que eu tenho, assim, a gente tem aqueles nossos, para mim toda a Bíblia é maravilhosa, mas tem alguns textos que falam muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês um desses textos, que é o que está descrito a partir do verso 13 do capítulo 24, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Já vai preparando aí a tua Bíblia. Eu já deixei tudo escritinho aqui, a Bíblia está aqui, mas já está tudo preparado aqui. E como está lá no Data Show, Lucas 24, a partir do verso 13 até o verso 35. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, para que vocês possam entender. Como eu falei, vamos tentar agora contextualizar tudo isso que eu falei no início aqui. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 600 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo o que lhe havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte,
e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais que na madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns de nós, dos que estavam conosco, foram ao sepulcro, e achando ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não conviam que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegaram a uma aldeia para onde iam. E ele fez com que iam para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomaram o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se os olhos, então, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Ela é eficaz, ela é completa, suficiente para nós. Muito obrigado, Deus. Queridos, essa palavra, um texto longo que nós lemos, um acontecimento maravilhoso, mas nós queremos tirar lições do que aconteceu aqui com esses dois, preste atenção, discípulos. A palavra não fala que eram pessoas estranhas ao Senhor, não eram pessoas que não seguiam a Cristo, não eram pessoas que não estavam conhecendo as promessas que Ele fez, eram pessoas que eram consideradas seus discípulos. Queridos, talvez hoje você seja essa pessoa, um discípulo, alguém que já frequenta a igreja, alguém que já conhece a palavra, alguém que a vida toda ouviu sobre Jesus, sobre as suas promessas e seus ensinamentos. Mas, queridos, existem coisas que acontecem que podem anular a nossa fé. E o interessante é que já eles caminhavam indo para Emaús, e 60 estádios é mais ou menos 11 quilômetros. Imagina uma caminhada de 11 quilômetros. Você caminhando e indo, triste, comentando sobre tudo o que aconteceu, e a palavra fala que eles comentavam sobre aquilo, então mostra que aquilo ainda doía o coração deles, era algo que a pessoa não conseguia esquecer. Você já conversou com alguém que passou por alguma tristeza e ela só fala daquilo? Tem pessoas que só falam daquilo, você para conversar, ela não consegue fluir em nenhum assunto sem tocar naquele assunto que ainda fere o coração dela. E aquelas pessoas estavam nessa forma, elas só falavam daquilo. Aquilo ainda era algo vivo, ainda era algo que ardia, que sangrava o coração. Como pode? Jesus morreu. Ele prometeu tantas coisas e nós acreditamos. Nós queríamos que aquilo acontecesse, mas ele morreu. Mas, queridos, nem mesmo a notícia que chegou, dizendo que Jesus, o corpo já não estava mais lá, que os anjos disseram que ele já havia ressuscitado, foi suficiente para fazer com que a tristeza que movia o coração deles fosse dissipada. Queridos, existem coisas que alcançam a nossa vida, que tornam uma tristeza tão grande, que chegam a ofuscar a nossa fé. Queridos, talvez você hoje esteja nesse caminho de Emaús. Talvez hoje você esteja nesse caminho que vai fazer com que você fuja daquilo que te fere. Porque às vezes Jerusalém está te ferindo. Aquilo que aconteceu em Jerusalém, aquilo que veio sobre a tua vida ali em Jerusalém, faz com que você não queira mais estar em Jerusalém. E a primeira coisa que você faz é caçar um Emaús para você ir. A primeira coisa que você quer é um caminho de Emaús para você fugir daquilo que te fere. E naquele momento, aqueles discípulos, eles queriam sair de Jerusalém, porque Jerusalém não traziam boas memórias para eles.
Jerusalém magoava, Jerusalém feria, Jerusalém era tudo aquilo que eles não queriam na vida deles naquele momento. Tudo aquilo de bom que aconteceu em Jerusalém já não servia mais. Em Jerusalém, nós vimos Jesus fazer tantas coisas. Em Jerusalém aconteceu tantos milagres, mas naquele momento, o último acontecimento que entristeceu o coração deles, anulou tudo que ficou no passado. E o que eles queriam fazer naquele momento era sair de Jerusalém para satisfazer ali naquele momento e livrar eles daquele momento de angústia, sair de algo que fazia com que eles sofressem. Talvez hoje você esteja aqui nessa igreja falando assim, eu vou lá, só para eu ver alguma coisa ruim acontecer e eu ter a desculpa perfeita para eu nunca mais voltar lá. Talvez você esteja hoje aqui com o coração meio chateado com alguma coisa que aconteceu, ou talvez chateado com alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você não concorda. E queridos, mas eu quero dizer para você que o inimigo ele tem um plano para te tirar de Jerusalém. E ele age de maneira sorrateira. Ele tem um plano para te tirar da área onde o Senhor ele te guarda, ele te protege. Vamos trazer para os dias de hoje. Nós estamos vivendo, e todos quem está ligado nas notícias sabe que está acontecendo uma guerra. E lá em Israel existe uma coisa chamada o Domo de Ferro, o Iron Dome, que é um escudo protetor contra mísseis que são lançados contra Israel. E lá em Jerusalém, nas cidades, no estado de Israel, todos sabem que quando toca a sirene, eles têm que se proteger num bunker. Porque pode ser que algum míssil consiga passar pela proteção do Iron Dome e eles estariam protegidos. Aquela sirene não diz assim, fuja de Jerusalém, fuja de Israel, sai correndo igual um desesperado, vai procurar outro lugar para você. Não, ele fala, fique e se abrigue, porque aqui você está protegido. E Jesus ele disse, olha, ficai em Jerusalém. Ele não disse, saia de Jerusalém. Ele disse, ficai. Mas, filhos, eu quero dizer para vocês o seguinte, as decepções, elas existem, elas chegam, elas acontecem. Mas eu quero só que você entenda, não haja diante da decepção como alguém que não crê e não viveu tudo o que você já viveu antes. Tantas coisas Deus já fez, tanta coisa Jesus já operou milagres na tua vida, na tua família, e às vezes um caso, algo fora da curva, um caso isolado faz com que tudo isso caia por terra. Eu quero dizer para você, hoje, ficai em Jerusalém. Ficai. O Senhor tem promessa para que você possa ver a glória dEle, além das suas frustrações. Além daquilo que aconteceu de ruim, o Senhor ele fala para você, ficai, porque ainda não acabou. Ficai, porque ainda tem coisa boa por vir. Ainda tem algo para acontecer. Talvez hoje você esteja decepcionado com pessoas, com líderes, com irmãos, ou com instituições. Tem pessoas que quando a gente fala de igreja, a pessoa já vira a cara e fala assim, igreja, eu não vou, eu sou do Cristo em casa agora. Queridos, não existe isso, Jesus nunca te chamou para você ser a igreja em casa. Ele te chama para você estar em comunhão com pessoas que são imperfeitas iguais a você. Com pessoas que também erram igual a você. Pessoas que também sofrem e sentem as mesmas coisas que você também sente. A igreja ela não é um lugar lotado de pessoas perfeitinhas. Pelo contrário, ela é lotada de pessoas que são ex alguma coisa. E eu espero que todos aqui estejam conseguindo vencer aquilo que o Senhor, da onde o Senhor te tirou, daquilo que o Senhor te chamou, e você consiga cada dia, de glória em glória, crescer na maturidade espiritual, e você consiga se afastar cada vez mais da onde o Senhor te tirou. Mas nós temos alguém que luta contra isso, que chama-se o inimigo das nossas almas. Ele vai fazer de tudo para que um dia você fale assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ir embora de Jerusalém. Eu não quero mais ficar aqui. As frustrações, queridos, têm poder de fazer aquilo que Satanás mais deseja, de tirar do lugar da promessa, de tirar do lugar de proteção. O inimigo, ele não te quer aqui. Não facilite a vida dele. Ele não te quer aqui. Ele vai fazer de tudo para que você saia daqui. Talvez você não esteja suscetível a alguém que vai chegar para você e vai falar para você assim, olha, não fica nessa igreja não. Lá não é legal. Você vai falar assim, está repreendido, você é mais um enviado de Satanás querendo me tirar do caminho.
Ele sabe que você não vai aceitar uma palavra dessa, mas sabe o que ele faz? Ele começa a minar suas forças por dentro. Ele começa a fazer com que Jerusalém fique desconfortável para você. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Jerusalém já era desconfortável, Jerusalém já não era aquele lugar dos sonhos. E as frustrações fazem você abandonar Jerusalém. No texto que nós lemos, no caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, saindo, caminhando para fora dali. Eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde tudo iria acontecer. Jesus falou assim, olha, eu vou ressuscitar. Jesus já tinha prometido, já tinha falado. Bastava crer e aguardar na promessa. Mas eles já não queriam mais, eles já não acreditavam mais. Jesus falou na sua ressurreição em Lucas 9, 22, no 18, 33. Ele falou sobre o derramamento do Espírito, lá em Lucas 24, no versículo 49. Eles decidiram ir embora, porque eles não queriam mais acreditar. Eles não acreditavam mais que aquilo ia acontecer. Jesus morreu. Jesus morreu. A minha fé morreu junto com ele. Talvez nós criemos expectativas demais em cima de coisas que Jesus nunca prometeu. Ele nunca disse que não morreria. Ele falou que ressuscitaria. E às vezes nós criamos expectativas em coisas que Deus nunca prometeu para mim e para você. Por exemplo, tem pessoas que vêm para a igreja achando que aqui vai ser um mar de rosas porque todos os problemas se acabaram. Não teremos mais problema, viveremos agora, minha conta bancária vai ficar recheada, eu vou trocar de emprego, vou ser promovido. E quando essas coisas não acontecem, aí vem uma frustração. Só que frustrações é resultado de expectativas criadas de maneira equivocada. Jesus nunca prometeu algumas coisas que pessoas acreditam e se frustram quando não acontecem. Jesus nunca prometeu para aqueles homens que ele não morreria. Ele prometeu que ele ressuscitaria. E eles não acreditaram na promessa. Às vezes eu me deparo com algumas atitudes de alecrim dourado que nós temos como crentes. Se nós pararmos para analisar, todos os discípulos de Jesus eles tiveram mortes bem trágicas. A vida deles não foi legal, não foi boa. Foram mortes trágicas. Eles sofreram. E o que faz nós, alecrins dourados da modernidade, acreditar que conosco vai ser tudo diferente? Gente, Jesus foi crucificado, ele apanhou, ele morreu. E por que nós não podemos passar por problemas? O que faz você acreditar que você, o alecrim dourado da modernidade, não vai passar por problema algum? Queridos, nós estamos suscetíveis a tudo isso. A diferença é como você vai encarar quando a adversidade chegar na tua porta. Como você vai reagir quando o problema chega até você? Como um servo de Deus ou como um ateu? Porque nós temos um preconceito muito grande com o ateu. Só que eu quero dizer para vocês, querido, que às vezes nós agimos como ateu dentro da casa de Deus. Porque o ateu não é aquele que fica apontando para o céu dizendo assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. É aquele que tem atitudes, que vive todos os dias como se Deus não existisse. E talvez nós estejamos dentro da casa do Pai, agindo como ateu. Porque a partir do momento em que eu não creio mais que Deus possa agir, eu não creio mais que Deus possa mudar a realidade, a partir do momento que Deus não possa transformar uma situação ou operar um milagre, eu estou igualzinho um ateu, eu não acredito mais em Deus. E querido, o pior desviado é o desviado que está dentro da igreja. Não seja um desviado dentro da casa do Pai. Não seja alguém que não acredita mais no Pai, e você vem para cá fazer o quê? Aí começa a ver defeitos em Jerusalém. Jerusalém não presta mais. Está tudo errado em Jerusalém. Vou embora daqui. Mas preste atenção, queridos, Jesus ele não prometeu que ele não morreria, ele prometeu que ele ressuscitaria. E aqueles homens, eles foram embora. O problema não era só a tristeza. A tristeza havia ofuscado e vencido a fé. E a prova está no texto, de como eles mesmos disseram. No versículo 21, ele diz assim, nós esperávamos. Eles falavam da esperança já no passado, já não existia mais esperança no coração deles. Nós esperávamos, nós não esperamos mais. E a cruz havia apagado aquilo que eles acreditavam. A cruz selou ali, olha, até aqui deu, daqui para frente já era, não dá mais. Queridos, não ajam dessa forma. Não fala da esperança no passado,
Porque nós não cremos num Cristo que a história dele morreu naquela cruz. Nós não cremos num Cristo que tudo acabou ali naquela cruz. Nós cremos num Cristo que ele ressuscitou e que a história continuou e que ele venceu. Então hoje eu te convido a voltar a acreditar nisso. Nós cremos num Deus vivo que pode transformar aquele problema. O problema não era só a tristeza venceu, esperávamos, passado. Mas não, queridos, não podemos deixar Jerusalém por causa da tristeza. Momentos ruins acontecem, fatos ruins nos alcançam. A tristeza pode até vir momentaneamente, mas você precisa crer. Às vezes as críticas nos entristecem. Quantos de nós não estamos preparados para ouvir críticas? Nós não sejamos infantis. As críticas, elas existem, elas vão chegar até nós. Talvez você possa estar decepcionado com alguma coisa que aconteceu, que falou, nossa, um escândalo, aquele pastor que todo mundo conhecia, famoso, ele pecou. Queridos, ora por ele. Decepções. Às vezes falta de reconhecimento. Às vezes você está aqui na igreja esperando ser reconhecido. Queridos, o que você está esperando dos homens? Não espere reconhecimento. Faça sem que alguém possa bater palma ou aplaudir você. Faça, apenas faça. E o Senhor vai cuidar de tudo isso. Problema dentro da igreja, queridos. Onde é que você não entendeu que a igreja é feita de gente? Gente, é tudo problemático. A igreja é feita de gente. O pastor Davidson, ele é muito estratégico. O primeiro convite que ele me fez foi para vir para uma reunião administrativa, né? Vem, pastor, vai ter uma reunião de liderança. Eu falei, tá bom, vou lá. Para eu conhecer um pouquinho mais a igreja por dentro. Porque as pessoas não têm noção, queridos, do que acontece. Dos problemas que a igreja enfrenta. Das dificuldades que a igreja enfrenta. Porque simplesmente vir aqui, sentar, assistir um culto maravilhoso, não te dá a real noção de tudo o que acontece no entorno. E eu brinquei com ele e falei, nossa, pensei que isso aqui só acontecesse nas outras igrejas. Aqui não, né, pastor? Ele falou, acontece. Acontece porque a igreja, queridos, é feita por pessoas que são cheias de problemas. Aí imagina você pega uma pessoa com problema, junta com outra pessoa com problema, com um monte de gente com problema, vai dar um lugar que é sujeito a ter problemas. E qual parte que você acredita que isso não vai acontecer? Vai acontecer. Então não crie expectativas erradas, que você vai gerar uma frustração. Queridos, dentro da igreja acontecem problemas. Talvez você espere que todos os dias o pastor olhe para você, dê aquele sorriso e aquele abraço. Ele faz isso. Mas vai ter um dia que talvez ele pode estar com dor de cabeça. Ou preocupado com alguma coisa, ele passa por você e distraidamente não percebeu, não viu. E você vai falar assim, o pastor não falou comigo. Eu sofro um problema incrível com a minha esposa. Esposa de pastor sofre, né, pastor? Eu só acho que a esposa de pastor é tudo perfeita, né? E o pessoal taxa a minha ela é muito metida. Só que o pessoal não sabe que a minha esposa ela tem 21 parafusos na coluna. Ela não dobra, literalmente ela não tem jogo de cintura. Ela é toda empinadona, né? Ela anda toda, né? E ela não ouve de um ouvido. Aí se você falar do lado errado, ela não vai te ouvir. Aí ela segue toda empinadona. Fala lá, esposa do pastor, fala com ninguém. Mas não é, querido, ela não ouve de um ouvido e tem a coluna dela toda travada. E você fica achando que ela é metida. Para conversar. Passou por ela, falou, ela não respondeu, muda de lado. Muda de lado e fala assim, oi, Érica. Ela fala, querido, que bom. Ela vai ouvir. Às vezes acontece isso comigo, acontece isso com o pastor, e você vai ficar chateado que ele não sai de Jerusalém, porque o pastor não te respondeu. O pastor não falou comigo. Isso é o fim do mundo. Não, queridos, a gente às vezes não percebeu, não viu. Eu dou exemplo sempre da minha esposa, porque acontece muito isso. A esposa do pastor Stuart, ela é muito metida. Não fala comigo, só anda toda empinada. Mas não, é porque ela tem esses probleminha que eu te falei. Mas ela é um amor de pessoa, pode falar com ela, que ela vai responder você. Você não pode pegar, querido, às vezes algo que acontece, para justificar aquilo que o inimigo já quer colocar como plano e fazer com que aconteça, que é tirar você de Jerusalém. Não fique, não vá embora, fique. Jerusalém representa o lugar da promessa. Lá em Lucas 24, 49, permanecei, pois na cidade, até que do alto seja revestido de poder.
Jesus ele não falou simplesmente fica aí porque aqui é legal, não, ele fez uma promessa. Ele falou, olha, fica porque algo maravilhoso vai acontecer. Fica porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então, permanecei. Faça o que você... Ele não disse assim, faça o que você achar melhor. Já morri mesmo, daqui para frente, é contigo. Não, ele falou, permanecei, ficai, fiquem. Jerusalém tornou-se o símbolo da obediência. Queridos, Jesus deu uma ordem, simplesmente siga. Ele não te deixou como algo que você possa escolher, ele te deu uma ordem, foi algo imperativo. Fiquem, ficai. E quem obedeceu, queridos, viram coisas maravilhosas acontecer. Quem obedeceu, vivenciou coisas tremendas. Hoje nós podemos fazer uma aplicação com o contexto desse texto. Jerusalém foi o lugar que ele decidiu derramar a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer, queridos, que a igreja do Senhor, ela é a tua Jerusalém. É aqui que o Senhor escolheu para que você pudesse ouvir uma palavra que fosse modificar a tua vida. Foi aqui que Jesus escolheu para que você pudesse convidar aquele seu amigo para que ouvisse uma pregação e falasse diretamente ao coração dele. Foi aqui que o Senhor escolheu para que você pudesse viver coisas maravilhosas. Coisas tremendas o Senhor tem para fazer aqui neste lugar. E quando você decide simplesmente não ficar, você está abrindo mão dessa promessa. Porque o Senhor ele é tão maravilhoso, ele é tão educado que ele fala assim, olha, fique, se você ficar, você vai receber. Mas até aquela trend que o pessoal fala assim, essa aqui é minha igreja, milagre é que acontece, se você quiser, é só vir. Meu Senhor prometeu que vai derramar o poder do alto, se você quiser, fica, se não quiser também. Queridos, não é assim que o Senhor ele fala conosco. Tenha brilho no olhar quando você for chamar alguém para vir à tua igreja. Você gosta do que acontece aqui? Você vibra com o que acontece aqui? Teve uma irmã que veio aqui com uma camisa que eu amo, eu quero uma para mim. Que fala assim, sou da PIB de Heliópolis e amo ser daqui. É verdade isso, querido? Você ama ser daqui? Então fala com esse brilho no olhar para alguém que você sabe que precisa de Jesus. Fala assim, olha, vamos na minha igreja? Lá é muito bom, cara, muito maneiro. Lá, pô, tem uma palavra maravilhosa, lá tem uma escola bíblica maravilhosa, tem um frango delicioso, você não sabe como é bom o frango dali. Queridos, deixa Deus te usar, mas deixa Deus usar o brilho do teu olhar. O brilho do teu olhar vai falar muito mais que as palavras que você vai proferir. Porque se você falar assim, lá tem um frango lá, se você quiser, a pessoa vai falar assim, na minha esquina tem um lá também, deixa eu comprar aqui. Na minha igreja, na minha esquina também tem outra igreja. Querido, o que não falta hoje é igreja. Qual vai ser o diferencial que você vai fazer um convite para vir na tua e a pessoa vai querer vir? É o brilho no teu olhar. É a verdade que vai transparecer no brilho do teu olhar. Então, querido, não deixa com que coisas pequenas que acontecem tirem o brilho do teu olhar. Tenha prazer em estar aqui. Venha para a casa do Senhor porque você ama estar nesse lugar. Venha para a casa do Senhor porque você sabe que aqui a promessa se cumprirá. E não porque você está numa escala. Domingo, eu estou escalado, eu tenho que ir para a igreja. Tem que ir mesmo, acordar cedo, meu Deus. Todo dia, queridos, eu acordo 4h30 da manhã para ir trabalhar. Podia descansar um pouquinho, mas para ficar até um pouquinho, Domingo, um dia maneiro para dormir. Não, querido, vem para a tua igreja, vem para a escola bíblica, vem para cá, para que você possa viver o que o Senhor prometeu. Ficai. Somente quem permaneceu, viu o cumprimento. Quem foi embora, não viu. Os discípulos de Emaús perderam alguns acontecimentos importantes que decidiram sair. Enquanto caminhavam, Jesus havia ressuscitado, o túmulo já estava vazio, as mulheres haviam anunciado e Pedro já tinha corrido para o sepulcro. Eles perderam tudo isso porque eles decidiram ir no sentido contrário. Eles só ouviram falar. Eles só ouviram falar. Até quando você vai viver uma fé, um evangelho de ouvir falar daquilo que Deus fez na vida do teu irmão? Você está preparado para viver as promessas do Senhor de verdade naquilo na tua vida, ao vivo mesmo? Você está preparado para isso? Ficai, permanecei, não vai embora não sai frustrado reclamando, ficai em Jerusalém, que é aqui que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, Ele prometeu. Ficai. Então, queridos, não vai embora chateado não, frustradinho.
Nós estamos vivendo um tempo de crente tudo Nutella, crente que se frustra à toa, crente que por qualquer coisa, não vou não. Queridos, preste atenção uma coisa que eu vou falar para você. Tem gente que está insatisfeito. Ora, é uma igreja com poltrona maravilhosa, com ar-condicionado, um telão desse, que lindo, né? Maravilhoso. Tem lugar para estacionar aqui. Se não tem, tem os irmãos super educados. Não, coloca o carro aqui. Não, deixa mais para cá. Queridos, tem igreja que não tem nada disso, mas tem gente que está aqui e está reclamando de quê? Está reclamando de quê, irmão? Viva aquilo que o Senhor prometeu. Seja grato àquilo que o Senhor já fez. E tenha o brilho no olhar para convidar pessoas para viver aquilo que você vive. Seja essa pessoa que influencia, não pelo que você fala, mas pelo aquilo que você verdadeiramente demonstra. E você vai ver que vai ser muito fácil quando chegar para alguém e falar assim, vamos lá na minha igreja? Pô, eu quero ir sim. Sabe por que essa pessoa vai querer ir? Porque ela está vendo verdade em você. Ela está vendo brilho no teu olhar quando você fala da tua igreja. Venha. Fala, vamos lá comigo para você ver de verdade, de perto, aquilo que eu já vivi e sei o que acontece ali. Então, queridos, não percam episódios daquilo que Deus está fazendo simplesmente porque você está perdendo tempo olhando para Emaús. Não perca tempo. Não saia da igreja por causa de dor, não abandone aquilo que Deus te chamou. Querido, tem tanto crente abandonando o chamado. Eu estou querendo subir o degrau um pouquinho. Tem crente abandonando o chamado. Tem pessoas que têm chamado, tem ministério. Deus os usa tremendamente. Mas por causa de chateaçãozinha, está abandonando, está indo para Emaús. Então não deixe isso acontecer, não. Não abandone a tua família espiritual. Hoje em dia nós temos um concorrente terrível, chamado internet. Pastores sofrem com isso. E eu sempre brinco que falo que o pastor da igreja local é igual aquela mercearia, vendinha do seu Manuel, que você, quando chega de noite na hora da janta e percebe que faltou lá um tempero, acabou o sal, mas você sabe que o seu Manel mora do lado da vendinha, aí você bate lá, seu Manel, me vende um sal. Aí o seu Manel vende um sal. Mas eu fico pensando, se não tivesse nada, somente um shopping, depois das 10 o que acontece com o shopping? Fechou. Aí você vai bater lá na porta do shopping, abre aí que eu quero comprar, o segurança vai te botar para correr. Não, volta só amanhã. Mas às vezes nós tratamos as nossas igrejas, os nossos pastores, nós gostamos de igreja shopping, não é? A igreja shopping é maravilhosa. Tem todo um aparato, tem tudo muito legal. Só que na hora que você precisa, depois que fecha, o pastor não se chama seu Manel, porque ele não vai te atender. Mas a igreja que tem um pastor local que ama, que abraça, que cuida, você pode bater a hora que for, que ele vai te atender. E às vezes você está chateado com alguma coisa, e você vai procurar uma igreja shopping. Na igreja shopping, você só pode ir no horário comercial. Você não vai ser atendido com amor, com atenção, não vai ter ninguém para te ouvir. Às vezes só para te abraçar e ajudar você a enxugar as tuas lágrimas e dizer para você, olha, mantenha-se firme, nós estamos juntos orando por você. Talvez alguém vai olhar para você e vai falar assim, volta amanhã. Quem sabe você consegue comprar o que você precisa. Mas queridos, ficai. Não abandone a sua família espiritual. Eu tenho certeza que se você procurar hoje alguém para falar, para desabafar, alguém vai ouvir você, vai te dar uma palavra que vai confortar o teu coração. Então ficai, permanecei. Tem outro detalhe interessantíssimo, Jesus ele vai ao encontro dos frustrados. Agora eu quero dizer para você, queridos, aprendam com Jesus. Nós temos uma tendência muito ruim de achar que aquele que saiu daqui vira nosso inimigo, vira aquele que a gente precisa cancelar ele. Não, querido, preste atenção que eu vou falar para você. Jesus ele foi atrás daqueles que se frustraram. E olha que não foi um caminho curtinho, não. Foram 11 quilômetros de caminhada. 11 quilômetros caminhando. Já pensou, queridos? Eu moro ali perto do posto 13, em Nova Iguaçu. Sabe por que o nome é posto 13? É porque são 13 quilômetros da Avenida Brasil até lá. Aí eu fico fazendo mais ou menos a comparação. 11 quilômetros mais ou menos ali em São João. Perto ali da Oásis, mais ou menos ali. Imagina caminhar da Avenida Brasil até ali. É a distância de Jerusalém a Emaús. Jesus não se preocupou se andar muito.
Jesus não se preocupou que aqueles foram desobedientes, não acreditaram, não tiveram fé. Ele foi lá, porque sabia que era necessário cuidar daqueles. Era necessário trazer palavras de alento e reacender a chama no coração daqueles. Porque, queridos, às vezes é necessário pregar palavras que você já até ouviu, mas é bom lembrar. E Jesus foi lá fazer esse papel importantíssimo. O interessante é que Jesus, eu consigo ler alguns textos da Bíblia com um senso de humor incrível. Jesus, ele falou assim: eu não vou deixar eles saberem que sou eu não, senão eu vou estragar a surpresa. Aí Jesus, com todo o seu poder, ele ficou disfarçado de qualquer pessoa. E foi lá conversando com eles, né? O diálogo é interessantíssimo. E aí, de que vocês estão falando? Aí um olhou: tu não está sabendo, cara, tu estava onde? Vai dizer que tu não está vendo o pau que está quebrando na internet? Jesus morreu, cara, tu não está sabendo disso? Está todo mundo falando, todo mundo comentando, você não estava onde é que tu estava. E Jesus começa a falar com eles: olha, vocês são bobinhos mesmo, hein? Palavras difíceis, né? Nécios, tardios, hein? Traduzindo, Jesus falou assim: vocês são muito bobinhos. Vocês não sabiam que era necessário que isso acontecesse? Vocês não sabiam que era necessário ele morrer, ele padecer, para que ele pudesse ressuscitar e toda a sua glória fosse externada, para que todos acreditassem que ele era filho do Deus Todo-Poderoso? Vocês são bobinhos mesmo. E Jesus foi ali lembrando a eles: olha, foi lá atrás, foi lá em Moisés, foi lá nos profetas, e falando: olha, é necessário porque foi falado isso. Eles: é mesmo? Sim, verdade. E ali eles foram lembrando. Porque às vezes é necessário você lembrar. E Jesus foi lembrando, trazendo eles à memória. Aí chegou em Emaús. Aí Jesus fingiu que ia seguir direto e tal. Aí ele falou: não, porque é isso? Entra aqui, fica com a gente, está tarde. E Jesus entrou, sentou à mesa com eles. E naquele momento ele se revelou através da comunhão, queridos. Queridos, a mesa ela tem um significado importantíssimo na vida do crente. É por isso que o crente come muito. A mesa é tremenda. O crente adora a mesa. Mas por quê? Não é só por causa da comida. É porque do que se compartilha ali. É daquilo que se compartilha. No momento que a gente para contar, as nossas pernas descansam. Você reparou quando você senta à mesa? Você senta à mesa, suas pernas descansam, porque você está com as suas pernas ali já relaxadas, não está mais suportando todo o peso do seu corpo. E a minha cansa bastante, que é muito peso em cima delas. Mas ali, no momento em que você dá descanso para as suas pernas, sabe por quê? No momento da mesa, vale a experiência ali, você vai começar a contar o que as suas pernas te proporcionou, da caminhada que você teve, e você vai trocar experiência com o que a caminhada do outro teve, e você vai ali, e troca experiência um com o outro, e vai dizendo: olha, eu já passei por isso, mas fica firme porque eu já venci, se eu venci, você vai vencer. A mesa é um lugar de comunhão, de você compartilhar e de você fortalecer o outro. E mais importante, querido, é lugar de liberar perdão. Queridos, o Evangelho de Cristo ele é tremendo. E uma das coisas mais fortes que existe no Evangelho é o perdão. Jesus ele poderia se aproveitar naquele momento e falar assim: viram que sou eu, né? Fujões. Fugiram de Jerusalém. Eu não falei que era para ficar lá. Eu não falei que eu ia ressuscitar e vocês não acreditaram. Agora, corta aqui. Quero mais papo com vocês. Jesus não cancelou eles. Jesus não deixou eles de lado. Jesus ele se preocupou. Jesus ele foi atrás. Jesus ele confortou. Jesus ele se revelou naquele momento de comunhão. E naquele momento ele fala assim: é Jesus. Você não percebeu que o coração ardia quando ele falava da palavra? Queridos, o coração deles foi reativado. Queridos, a palavra de Deus ela tem o poder de reativar a chama no teu coração. Às vezes o que você precisa é alguém que vai sentar com você para falar da palavra de Deus. É alguém que vai sentar do teu lado e vai falar assim: peraí, você está vendo pela perspectiva equivocada. Olha pela palavra de Deus, o que Jesus nos prometeu de verdade, e aquilo vai reacender a tua chama e você vai desistir de fugir de Jerusalém. E foi isso que Jesus fez com eles. O interessante é que Jesus, como mais uma vez, prega aquela peça legal, que eu gosto que Jesus faz isso. Jesus cumpriu a sua missão ali, falou com eles e sumiu. Coisas de Jesus ressuscitado. Eu fico imaginando a cara ali de Tomé.
Eu não acredito, não. Só vou acreditar se eu colocar a mão na ferida, daqui a pouquinho, Jesus aparece na frente dele. Esse Jesus adora pegar peça. É isso que eu falo, que eu leio a Bíblia com senso de humor. Eu fico imaginando a cara do Tomé. Ele ia falar assim, ai meu Deus, ele está aqui. E Jesus, da mesma forma, ele desapareceu. Sumiu. E o que restou para aqueles discípulos? Qual foi a atitude que eles tomaram agora? Caminharam 11 quilômetros à toa. Agora tem que voltar tudo. Volta para Jerusalém, querido. Volta para Jerusalém. O Senhor, ele se apresenta a você nessa manhã, para que você entenda que sair de Jerusalém é você perder tempo e cansar à toa. Que caminhar 11 quilômetros de volta, querido, à toa. Não, então não sai. Permaneça. Ficai. Eu não sei o que tem entristecido o teu coração. Eu não sei o que tem frustrado você, o que aconteceu. Mas eu quero que você entenda, Jesus ele está falando para você, olha, permaneça, ficai em Jerusalém. Não fica dando ouvidos àquilo que o inimigo tem trabalhado e plantado para que você se entristeça e você queira sair daqui. Talvez você esteja com tantas dúvidas pairando no teu coração. O milagre de Jesus está quando você consegue fazer com que a chama que está no teu coração reacenda. E hoje eu quero convidar você a reacender essa chama. Eu quero convidar você, ali naquele momento em que Jesus se revelou a eles, e você falar assim, meu Deus, é verdade. É tão bom quando você ouve alguém assim, é mesmo, que parece que a ficha cai. Eu quero que hoje você entenda que a ficha caiu, e que você entenda que é necessário você ficar. Que coisas ruins acontecem, mas como você vai reagir a esses acontecimentos? Como alguém que crê no Senhor, que tem uma história de vida com Ele, como alguém que sabe de onde Ele te tirou, ou você vai reagir como alguém que não acredita que Ele existe? Como você vai reagir? É interessante que Jesus também teve esse cuidado com Pedro. É uma das passagens também que eu acho maravilhosa. Eu não vou ler, porque senão já vai dar outra pregação. E essa aqui já está longa demais. Mas Jesus, ele se preocupou, assim como ele se preocupa contigo. Que talvez assim como Pedro, você tenha tomado algumas atitudes que feriram o coração de Cristo. Pedro, ele negou Jesus, mesmo tendo afirmado que ia com ele até a morte. Mas Jesus avisou para ele, olha Pedro, tu vai me negar. E na hora do vamos ver, o que aconteceu? Pedro negou. E depois que Jesus olhou para Pedro, depois da terceira negativa, Jesus olhou daquela olhada que só o cruzar de olhar já fala 1000 palavras. E Pedro chorou amargamente. Assim como aqueles discípulos de Emaús, Jesus também se preocupou com Pedro. Queridos, talvez você tenha feito alguma coisa que entristeceu o coração de Deus. Talvez você tenha feito alguma coisa que hoje você carrega como uma culpa tremenda no teu coração. E que hoje possa ser um empecilho que faz com que você esteja se distanciando de Jesus. Porque no coração de Pedro, quando ele soube assim, Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Pedro lembrou foi assim, eu neguei Jesus. Com que cara eu vou me apresentar diante dele? Talvez hoje você esteja aqui, mas, poxa, eu fiz tanta coisa que entristeceu o coração de Jesus. Será que Ele ainda me quer? Será que Ele ainda vai me aceitar? Será que Ele ainda vai ter essa intimidade comigo como nós tínhamos antes? Eu quero dizer, Jesus, Ele está doido para que você procure Ele e fale para Ele assim, olha, eu estou aqui, esquece que passou, vamos avançar. Vamos avançar. E Jesus, ele foi lá, ele preparou toda uma ocasião. Pedro saiu para pescar. E ele foi lá para a beira da praia, ele fez aquela fogueirinha lá, um churrasquinho. Tem peixe aí? Vamos fazer um churrasquinho. Pedrão, chega aqui que eu quero falar contigo. Eu fico imaginando Pedro assim, meu Deus, e agora? Vou tomar uma bronca. Ele vai pegar, vai brigar comigo. Mas querido, Jesus, ele não está aqui para brigar com você. Jesus, ele está aqui para reacender a chama no teu coração. E ele chegou para Pedro e fez com que Pedro afirmasse 3 vezes que ele amava. Mesma coisa dizer para Pedro assim, Pedro, não negou 3 vezes? Então, você reafirmou 3 vezes, está tudo certo, Pedro, zerou a conta.
Vamos seguir, eu tenho uma missão para você. Pedro, vamos se converter, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu tenho uma missão maravilhosa para te dar, uma responsabilidade grande, eu só dou para você porque eu confio em você. Queridos, hoje o Senhor está chamando você para ter uma conversa com Ele, não está se importando com o que passou, Ele quer simplesmente que você entenda que Ele se preocupa com você, e Ele preparou essa manhã para que você ouvisse essa palavra, e a tua chama no teu coração voltasse a arder, porque o Senhor está preocupado com o que aconteceu, com o teu pecado, com a tua tristeza, com a tua frustração. Ele está preocupado em reativar a chama e falar assim: vamos adiante, vamos seguir, esquece o que passou, cola comigo que eu estou contigo, vamos adiante, eu confio em você. Não foi à toa que eu chamei você e confiei uma missão a ti. Queridos, não importa. Proclamar o Evangelho é ousadia, é coisa de doido. Eu costumo dizer que Deus gosta de doido, porque tem coisa de maluco. Acreditar que o mar abriu, que o povo passou, acreditar em você mesmo, que você possa fazer coisas tão tremendas, é coisa de maluco. Mas isso é cumprimento da promessa. Porque Jesus, quando disse para o pessoal, olha, discípulos, ficai em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. Querido, algo aconteceu tremendo, a igreja não foi mais a mesma. A igreja não foi mais a mesma. Por que esse revestido de poder? Não é para você fazer gracinha para os outros ver como você é tão crente. Não, é para que o Senhor possa te usar. Queridos, os dons espirituais são ferramentas para que você possa utilizar na obra dele. Não é algo para você se sentir um crente mais cheiroso, mais bonito. Não, é para você utilizar no reino. Ele vai te dar ousadia para você fazer coisa que só maluco tem coragem de fazer. E é assim que a igreja dele cresce. É assim que Deus quer te usar, com ousadia. Vocês querem ver uma prova disso? Depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Pedro e João estavam indo para o templo. Queridos, eles já iam para aquele mesmo templo a vida toda. E aquele aleijado ali, aquele homem que ficava pedindo esmola na porta do templo, estava ali esse tempo todo. Vai dizer que eles nunca tinham visto, vai dizer que eles já sabiam até o nome dele. Mas após a descida do Espírito Santo, eles serem revestidos de poder, eles olharam aquele homem de maneira diferente. Eles olharam aquele homem e falaram assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ousadia, poder veio sobre ele, a igreja nunca mais foi a mesma. Irmão, você quer isso? Permanecei, ficai, seja ousado, deixa o Senhor derramar sobre ti poder, para que você tenha ousadia para fazer a obra dele, para que você possa olhar para uma pessoa de forma diferente, e você possa enxergar: o Senhor tem solução para o teu problema. Levanta e anda, vem comigo que eu tenho algo maravilhoso a te apresentar, porque eu sei, porque eu vivi, minha chama no meu coração arde. Então, queridos, ficai. Eu quero simplesmente fazer um convite a você, que talvez hoje você estava pensando em nada mais vai acontecer, para mim já não dá mais, eu estou cansado. E no primeiro ponto que o inimigo quer é que para alcançar o objetivo dele é te tornar alguém cansado. E o cansaço faz com que você cometa falhas incríveis, não enxergue aquilo que o Senhor já está mostrando claramente para você. O cansaço ofusca isso. É por isso que Jesus fala: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor, Ele quer aliviar o teu cansaço. Se o teu fardo está cansado, está pesado, o Senhor hoje Ele quer aliviar. Então, queridos, eu quero convidar você que hoje quer de verdade viver aquilo que o Senhor prometeu. Quero pedir para que você venha, que eu quero orar com você. Se você está cansado, fala assim: olha, Senhor, acende novamente a chama no meu peito. Eu não quero mais ir para Emaús, ir para o sentido inverso da tua promessa. Eu quero ir para onde o Senhor disse que eu tinha que ficar. Eu quero permanecer. Eu quero estar aqui pronto para receber do alto aquilo que o Senhor tem para mim. Se você quer hoje pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma recarga na minha bateria, eu estou precisando disso. Eu quero te convidar. Chega aqui, vem aqui no altar. Eu quero orar contigo. Eu quero falar com o Senhor. Dá uma carga de 220 nos meus irmãos. Acende essa chama no coração deles, para que eles possam ir mais além, para que eles possam ter pernas para poder voltar para Jerusalém e viver os teus milagres, viver aquilo que o Senhor prometeu. Quem hoje quer falar: Senhor, renova minhas forças. Eu quero ser renovado por Ti. Eu quero poder olhar
para aquele que precisa do teu evangelho, e eu ter ousadia para falar, para pregar, ter aquele brilho no olhar, para que a pessoa olhe para mim e acredite de verdade, ele crê no que está pregando. Se você quer, Jesus está louvando ao Senhor, e você vai ter essa oportunidade de você vir aqui, que eu quero orar com você. Amém. Deus te abençoe, querido. Eu quero orar contigo, para que essa chama possa ser acesa novamente, para que você possa virar alguém que o teu peito arde quando ouve da palavra de Deus e fala assim: eu preciso transmitir essa palavra, eu preciso transmitir essa verdade. Nós vamos estar louvando ao Senhor, e você vai ter essa oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, queima em mim novamente, eu não quero sair de Jerusalém. Você quer sentar nessa mesa com o Senhor? Sinta teu coração arder. Se é isso que você deseja, expressa isso. Venha até aqui. Vamos orar. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Aleluia. O Senhor, Ele tem lugar de honra aqui nesta casa, mas Ele, do alto da sua majestade, Ele te convida a sentar à mesa com Ele. Ele te convida a sentar à mesa com Ele e compartilhar do pão, compartilhar daquilo que Ele tem para te sustentar para a jornada que Ele tem para você. Se você quer se juntar aos nossos irmãos aqui, vem expressar: olha, Senhor, a minha chama arde novamente. Não desista. Não saia de Jerusalém. Não vá embora. Não fuja.
As frustrações, elas acontecem, mas da mesma forma que elas acontecem, Jesus, Ele quer resgatar você. Ele quer caminhar junto contigo 11 quilômetros para te convencer que o melhor lugar a você estar é Jerusalém. Hoje é um dia que você pode começar a voltar. Conta conosco para essa caminhada de retorno. Nós queremos te abraçar, assim, te ajudar a fazer com que essa chama possa voltar a arder. Ele está aqui nessa casa, Ele está à mesa, te convidando a sentar junto com Ele. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esses irmãos que nesta manhã pedem, Senhor, força, direção, sabedoria, graça do Senhor, para prosseguirem na sua jornada contigo, com mais ânimo, com mais alegria, na dependência do teu poder e pela tua graça, Pai. O Senhor sabe cada um que veio à frente, o que apresenta diante do Senhor, assim como aqueles que em seus lugares também assim o fizeram. O Senhor é Deus onisciente, toma as nossas vidas, cuida de nós e usa-nos para a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma rápida assembleia nessa manhã.